Padre Márcio, queria falar agora sobre o propósito da campanha da COP. Por que a campanha da COP? Como você vê, Guajará-Mirim, eu já falei, não é cidade que tem transporte alternativo. As pessoas aqui andam, as que tem carro andam de carro, as que tem moto andam de moto, as que tem bicicleta andam de bicicleta. E as que não tem andam a pé, porque aqui não tem ônibus para você se locomover na cidade. A cidade tem uma extensão grande e muitas vezes, quando chove, os irmãos ficam impossibilitados de chegar na igreja. Tem os caras de Leões mesmo que têm chegado na chuva, muitas vezes no outro dia eles estão resfriados. E a Kombi seria para isso, para ajudar a chegada dos irmãos e também para o trabalho de evangelismo. Muitas vezes temos que ir para outro bairro fazer um trabalho. Temos um grupo familiar a 6 quilômetros daqui e às vezes está chovendo, os meninos vão de bicicleta para implantar esse grupo familiar lá, onde tem uma grande probabilidade de ser uma nova igreja. E não vai ser agora no momento, porque o nosso primeiro alvo é Porto Velho e Bolívia, por isso que não vai ser, mas muitas vezes os meninos estão indo de bicicleta para lá, na chuva, como foi semana passada. Eu fui para lá também na chuva, para poder estar filmando um grupo familiar lá. E é um bairro que precisa de uma igreja nossa, temos já muitas pessoas lá, e por isso é necessário carro. Muitas vezes fazendo trabalho de evangelismo, por não ter carro, temos que ter. Uma vez tivemos um irmão que muitas vezes nos abençoa, ele estava impossibilitado, tivemos que carregar 50 cadeiras, teclado, violão, instrumentos musicais na bicicleta, carregando na bicicleta. E por isso preciso como não tem nenhum carro, se for pegar um táxi, é uma fortuna. E como você sabe, o salário mínimo daqui é R$250, porque tem poucos empregos de carteira assinada. Quando consegue ter de carteira assinada, paga o salário mínimo normal. E o objetivo de ser um carro zero é porque quando o apóstolo me mandou para cá, ele disse que queria que fosse um centro de treinamento missionário. E eu vi que isso era para mim porque o meu chamado é um chamado missionário, pastoral, mas também é missionário, é abrir fronteiras. E aqui é um local adequado, porque há muito tempo isso aqui foi dado, o Guajará-Mirim é dado como rota de drogas, local onde pastores e missionários caem, mas também é uma cidade muito estratégica, por estar a 10 minutos da Bolívia. Você só atravessa o rio Madeira Mamoré, você está na Bolívia. E por isso a cultura boliviana é uma outra cultura, é uma cultura difícil. Por isso eu tenho como alvo aqui, já consegui um primeiro alvo, que é implantar uma igreja forte. Já estamos no segundo período do seminário aqui, já estamos com uma igreja forte, uma igreja que o pessoal nunca tinha ouvido falar o nome dela, mas hoje é uma igreja conhecida na cidade. Deus tem me levado a pregar nos presídios, e eu tenho que ir de carona com alguém que eu arrume, tem me levado a pregar nas escolas. Dessa vez o nosso irmão levou a gente lá, mas é tudo uma dificuldade, você tem que romper em fé para poder alcançar esses lugares, porque nós não temos meio de transporte. E o nosso alvo também, para poder termos um centro de missionário adequado, forte aqui, eu pedi a Deus para abrir uma igreja na Bolívia e uma igreja em Porto Velho. Eu falei para Deus que o sinal da igreja de Porto Velho seria quando muitos jovens daqui vão estudar em Porto Velho. Quando meus jovens começassem a estudar em Porto Velho, aí sim eu iria começar a pensar em abrir uma igreja lá. O primeiro sinal já foram os jovens para lá. O segundo sinal era Deus me entregar uma família. E o terceiro sinal era Deus me dar um veículo com condições de chegar até Porto Velho e trabalhar lá. Porque lá também a espera de um ônibus demora horas. Praticamente eu nunca consegui pegar um ônibus direto para o aeroporto, eu sempre tive que pegar táxi. Teve uma vez que eu esperei 2 horas e o ônibus não passou. E seria impossível com um carro velho eu chegar a abrir uma igreja em Porto Velho por 350 quilômetros de viagem, com muito esburacada a pista. De ônibus a gente leva 6 horas e de carro, um carro bom, você leva em torno de 4 horas para chegar lá. Sendo que nesse caminho
Se o carro enguiçar, o celular não pega, e você fica numa situação muito difícil. Tem que esperar passar um carro amigo para ele poder dar notícia, para vir um reboque. Reboque também é muito difícil você encontrar um reboque por aqui. Normalmente os carros são rebocados, um ajuda o outro na corda. Então precisamos ter um carro zero, porque o primeiro sinal Deus deu, que foi os meninos ir para lá. O segundo que eu pedi foi uma família. E Deus já deu sinal para uma família. O nosso diácono foi lá, ele estava evangelizando uma pessoa da família dele. E eles falaram assim: pô, se tivesse uma igreja igual a sua lá, eu iria. E essa família já veio na nossa igreja. E ele falou assim: por isso não, meu pastor, ele quer abrir uma igreja aqui em Porto Velho, precisa só de uma família. E essa família disse: então pode falar para ele que ele pode vir abrir a igreja, porque essa família ele já tem. Então nós já temos os jovens lá, são os meninos, um toca violão, um toca contrabaixo. Já temos também a família. O que está faltando para a gente, para realizar o sonho da igreja de Porto Velho, na capital, é o carro, a Kombi Zero, que vai nos dar condições de estar fazendo essa viagem com tranquilidade. E o restante é a nossa parte, é o nosso esforço, é a nossa oração. E a gente está com probabilidade de mais jovens que estão fazendo seminário na virada de ano agora. Os 4 jovens estão indo para Porto Velho ou mais, e eu vou estar indo abrir. Meu diácono vai estar me dando a cobertura aqui, e vou estar fazendo essa supervisão. E em 2010, eu creio que, ou 2009, em 2009 eu creio que a igreja de Porto Velho já será uma realidade, e o grupo familiar da Bolívia também vai ser uma realidade. Estamos formando, já ganhando uma família de bolivianos. Eu tenho um discipulado, o rapaz mora comigo já há mais de 1 ano, e ele vai terminar o seminário o ano que vem, e assim ele vai estar abrindo um grupo familiar da Bolívia. Tem alguns amigos pastores para lá, e quando vier obreiros do Rio de Janeiro, eles vão vir para aqui e vão ser treinados com transcultural, que vai ter um curso de transcultural, além do seminário, e depois ele vai para a Bolívia para ser treinado na cultura boliviana, para depois nós ganharmos as nações. Eu falei para o Senhor que eu entregaria todos os meus sonhos na mão dele, mas eu queria que no meu ministério saíssem jovens que iam ganhar o mundo. E isso tem acontecido, e Deus já confirmou isso na minha vida através do dia de Pentecostes que teve no culto dos jovens, e vocês vão conhecer na outra gravação que vai estar também no YouTube. Graças, paz, um beijo para vocês, e conto com as orações e com a ajuda de vocês para que o sonho do projeto missionário que a gente está vivendo aqui em Guajará-Mirim, você venha fazer parte desse sonho também, em nome de Jesus.